campeão do Alvorecer, 6h28 essa Manaus, encravado no seio da maior floresta tropical do mundo. Um grande abraço a todos, bom dia, um feliz 2023, um feliz 2023 cheio de paz, de amor, de felicidade, repleto de paz, de felicidade, de luz, de entendimento, de companheirismo. Grande abraço a todos. Já os microfones estarão abertos na direção do jornalista Paulo Roberto Guerra Mitoso. Ele estará apresentando a primeira grande revista do rádio, primeiro jornal especial de domingo, hoje às 6h30 aqui pela Difusora. Depois do espetáculo de Paulo Roberto Guerra Mitoso, José Jurandir Vieira estarão ocupando os microfones da Rádio Difusora para o bate-papo inteligente, com música boa para os amigos da Difusora nesta matinal de domingo, e seguindo a José Jurandir Vieira, e também versado e versátil na área da comunicação, vem Fred Lobão na manhã Difusora, 6h29. O amor do Amazonas está no ar. Difusora FM. CYC 246, Rádio Difusora FM 96,9 MHz, Manaus, Amazonas. O amor do Amazonas está no ar. Difusora FM. Fique ligado, você vai gostar. O próximo programa já vai começar. Próximo programa pra você. Os acontecimentos que fazem a história do Brasil e do mundo estarão em seu rádio a partir de agora, no Jornal da Manhã, com a equipe da Verdade pela Difusora. Bom dia. Sejam todos bem-vindos a essa primeira edição de 2023 do Jornal da Manhã. O dia hoje terá duração de 12h, 17 minutos e 58 segundos, com meio-dia solar às 12h03, diz o Date and Time. Manaus amanhece de tempo instável com chuva isolada. É de 90% a probabilidade de chover 12 milímetros. A temperatura, que é de 24 graus, será máxima de 30 graus Celsius. É o primeiro domingo do ano e o primeiro dia também de 2023. Dia de Maria Santíssima, dia de Nosso Senhor dos Navegantes, dia da confraternização universal e o dia mundial da paz. Essa é a edição 26.894 do Jornal da Manhã. Fatos marcantes da história. 45 AC, ou antes de Cristo. O calendário juliano entra em vigor como o calendário civil do Império Romano, estabelecendo 1º de janeiro como a nova data do novo ano. 1763. O Brasil é elevado à categoria de vice-reinado, por conseguinte, a capital da colônia é transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. 1804. O Haiti se torna a primeira república negra e o segundo país independente da América do Norte depois dos Estados Unidos. 2011, Dilma Rousseff toma posse como a primeira mulher presidente do Brasil. E o que é notícia nesse domingo? O Wilson Lima toma posse como governador reeleito do Amazonas neste domingo. Tudo pronto na Vila Belmiro para o velório de Pelé. Mourão critica lideranças que, com o silêncio, deixaram para as Forças Armadas a conta de inação ou pretenso golpe. 5 apostas dividem prêmio de 541 milhões da Mega da Virada. Putin e Zelensky prometem vitória na guerra em discursos de Ano Novo. 12 anos após ter deixado o Planalto, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva toma posse hoje para seu 3º mandato. Discografia, hoje é dia de Tim Maia. O Jornal da Manhã especial de domingo está começando. Seis horas e 33 minutos, vamos às nossas primeiras notícias.
Após 2 anos sem festa, Manaus dá as boas-vindas a 2023 com queima de fogos na Ponta Negra, que esteve lotada. A tradicional queima de fogos, realizada à meia-noite, durou 10 minutos. Manaus começa a vacinar bebês sem comorbidades contra a Covid a partir de amanhã. Bebês serão vacinados com o imunizante fabricado pela Pfizer-BioNTech, que recebeu autorização da Anvisa para uso em crianças de 6 meses a 4 anos. Brasil registra 37 novas mortes por Covid-19, média móvel indica tendência de alta. Dados foram reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa neste sábado. O velório de Pelé começou a ser preparado na Vila Belmiro, em Santos, no litoral de São Paulo, neste sábado. O corpo deve chegar ao local apenas amanhã de manhã. A previsão é que o velório comece às 10 horas, segundo o Santos Futebol Clube. Na manhã deste sábado, tendas já foram armadas no gramado da vila. 2 faixas com os dizeres Viva o Reis e Pelé 82 anos foram presas na arquibancada, além de uma grande imagem de Pelé com a camisa 10. A cerimônia de posse para o novo mandato do governador reeleito Wilson Lima será realizada neste domingo no Teatro Amazonas. Segundo a programação da posse, a solenidade deverá começar às 17 horas, mas a chegada do governador está prevista para as 16h50. Na entrada principal do prédio, ao lado do vice-governador eleito Tadeu de Souza do Avante, Wilson Lima será recebido pelo presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Roberto Cidade. Durante a solenidade, o governador e vice serão oficialmente empossados pela Assembleia Legislativa. Mourão critica lideranças que, com o silêncio, deixaram para as Forças Armadas a conta por inação ou por um pretenso golpe. Presidente em exercício não citou nomes. Jair Bolsonaro, agora nos Estados Unidos, manteve-se recluso e sem falas públicas, enquanto apoiadores pediam golpe acampados em porta de quartéis. Mourão fez um pronunciamento de fim de ano transmitido em cadeia nacional de rádio e televisão. Uma explosão fora do aeroporto militar de Cabul, capital do Afeganistão, neste domingo causou várias baixas, disse um porta-voz do Ministério do Interior controlado pelo Talibã. Moradores locais disseram que uma forte explosão foi ouvida antes das 8 horas locais nas proximidades do lado militar do aeroporto fortemente fortificado. Forças de segurança e todas as estradas foram fechadas. A administração comandada pelo Talibã tem enfrentado uma insurgência sangrenta travada pelo grupo militante Estado Islâmico, que nas últimas semanas alvejou uma série de instalações importantes em Cabul, incluindo as embaixadas russa e paquistanesa, bem como o escritório do ex-primeiro-ministro do país. Os líderes da Ucrânia e da Rússia prometeram pressionar pela vitória na guerra entre os países em seus discursos de Ano Novo, mas enquanto Volodymyr Zelensky tratou de gratidão e dor, Vladimir Putin falou sobre o dever com a Rússia, lançando a guerra como uma luta quase existencial. Zelensky, relembrando alguns dos momentos mais dramáticos e vitórias de guerra, encheu sua emocionante mensagem de vídeo de 17 minutos com imagens dos ataques da Rússia ao país e palavras de orgulho para os ucranianos que resistiram aos ataques à escuridão e ao frio. Putin, quebrando a tradição ao entregar a mensagem de Ano Novo ladeado por tropas em vez de muros do Kremlin, falou com firmeza e combatividade sobre 2022 como um ano que claramente separou coragem e heroísmo de traição e covardia. Enquanto tentava reunir apoio entre os russos em meio a embaraçosos reveses no campo de batalha e crescentes críticas internas à sua estratégia militar, Putin agradeceu às tropas russas, mas também exigiu mais delas. Entre mentes, uma explosão foi sentida sobre Kiev, menos de uma hora após a passagem do ano, informou o prefeito da capital ucraniana, segundo o qual o sistema de defesa aérea atuou para proteger a cidade dos disparos vindos da Rússia.
63 dias após o resultado do segundo turno das eleições e 12 anos após ter deixado o Planalto, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, toma posse para seu terceiro mandato no cargo na tarde de hoje. A sessão solene do Congresso Nacional, onde Lula recebe oficialmente o posto de presidente da República, está marcada para as 15 horas. Antes, Lula e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, do PSB, devem passar pela Catedral Metropolitana de Brasília e desfilar pela esplanada dos ministérios. Após tomarem posse no Congresso, Lula e Alckmin seguem para o Palácio do Planalto já como presidente e vice-presidente da República. Lá, Lula discursa ao público e dá posse aos 37 novos ministros. Equipes de segurança fazem varredura da área que vai receber a posse hoje. Observadores e atiradores de elite ficarão posicionados nos prédios da esplanada. E policiais, alguns disfarçados, vão circular entre a multidão. A previsão é de que 300 mil pessoas participem do evento. Agora 6h39 em Manaus, já aqui nos estúdios da Rádio Difusora, e o cumprimento desse primeiro dia do ano, desejando também que esse seja um ano de trabalho profícuo, principalmente na igreja. Eu converso com o nosso cardeal Dom Leonardo Steiner. Bom dia, Paulo, bom dia a todos os nossos queridos radiovintes, a todos um abençoado ano de 2023. Leonardo, e como é que foram as comemorações neste final de ano? Tivemos aí pessoas em situação de rua participando de jantar natalino na catedral? Na catedral, mas também teve a iniciativa de diversas outras comunidades. Graças a Deus, as nossas comunidades despertam sempre mais para estarem não só na ceia de Natal juntos, mas existe realmente um belíssimo serviço dentro da arquidiocese para ir ao encontro dos nossos irmãos e irmãs. A distribuição também, Paulo, de muitas cestas básicas que recebemos, e assim podemos minorar um pouco a fome de muitas famílias. Tudo isso é Natal porque Deus nasceu, Deus se fez solidário conosco, Deus se fez um de nós, e nós somos incentivados, atraídos a fazermos o mesmo gesto de Deus para com aqueles que, pelo nascer do Filho de Deus, todos nós no Filho de Deus nos tornamos também filhos de Deus, irmãos de Jesus, irmãs de Jesus. A resposta da sociedade foi boa, não é, Dom Leonardo? Muito, muito. Eu costumo dizer, para onde eu vou, que a nossa sociedade tem uma sensibilidade muito grande. Vejo no tempo da pandemia, Paulo, eu fiquei emocionado com a solidariedade, com as doações que nós recebemos e continuamos a receber. Temos também empresários que fazem isso, não é uma questão apenas de conseguir que as famílias doem, não, existe uma sensibilidade, mas todos eles também a partir do Evangelho. Isso é tão significativo para que nós possamos assim perceber que viver Jesus e a sua palavra exige proximidade. Ainda mais hoje, Paulo, que é Dia Mundial da Paz, instituído por São Paulo VI, em que nós pedimos a paz, desejamos de anunciar a paz. E a fome é uma das maneiras de nós implantarmos a paz, diminuirmos a presença da violência, porque a fome é uma violência. E na medida em que vamos ao encontro para diminuir a fome, estamos anunciando a paz. O cardeal Leonardo Steiner se pronunciou ontem sobre o falecimento do Papa Bento XVI. A igreja está de luto. Por que não dizer o mundo está de luto? Bento XVI foi um grande Papa. Você sabe, Paulo, e todos nós sabemos que ele recebeu muitas críticas. Ele teve que enfrentar um tempo muito difícil na igreja, com todas as denúncias quanto aos abusos de crianças e adolescentes, quanto à questão também do Banco do Vaticano, assim chamado o IOR, que é um instituto para a igreja poder atender os pobres. E ele enfrentou isso, sendo muito criticado, mas ele não permaneceu nas críticas, ele foi dando passos importantes na questão do abuso, mas também na questão administrativa. Ele havia começado a fazer uma reforma também na parte administrativa da Cúria, que Papa Francisco levou a efeito, bem dizer, concluiu, mas é claro que nessas questões
sempre a necessidade de muita atenção e de mudanças contínuas para que realmente seja tudo muito transparente. E quanto à questão dos menores, Papa Francisco continuou a dar os passos, mas talvez o grande de Bento XVI, eu estive com ele algumas vezes, Paulo, é a sua afabilidade. Era um homem assim muito respeitoso, muito gentil no trato, muito dialogável, de muita escuta. É essa imagem que vai permanecer comigo deste homem afável, mas um homem de um amor grandíssimo à igreja, um amor grandíssimo, tanto assim que por amor à igreja renunciou. Normalmente quem está no poder tem dificuldade de deixar, ele não, ele renunciou para o bem da igreja, porque ele sabia que a vida dele como Papa, o ministério petrino, era um grande serviço prestado à igreja. E talvez, para concluir, sempre me impressionaram os escritos dele e as suas catequeses, que tinham como fundo o amor. Esse Paulo VI era chamado o homem do concílio, João Paulo II, o homem da paz. Eu creio que nós podemos dizer que Bento XVI foi o homem do amor. O homem do amor porque tentou de novo fazer perceber onde está a grandeza, o fundamento do existir humano, mas também o fundamento da fé. Veja, ele tem uma citação muito bonita, citando um dos Santos Padres, dizendo, aquela passagem, Paulo, onde se diz que foram muitos os convidados que entraram para o banquete e lá foi descoberto um que estava sem as vestes nupciais. Vejam que interessante a interpretação. Todos, pela fé, entram, mas nem todos estão com as vestes do amor. Vejam que interpretação, que hermenêutica interessante. E Bento XVI nos ajudou a descobrir de novo que fé é encontro, não é uma conquista nossa, é um dom que nós recebemos. E que Deus é que vem ao nosso encontro, não somos nós que vamos ao encontro de Deus. Vamos ao encontro porque Ele nos encontrou. Nós o amamos porque nos amou. São duas expressões muito bonitas de São Bernardo de Claraval, e Bento XVI sempre de novo falava sobre isso. É um homem da profundidade, um grande intelectual. Leonardo, hoje os governadores tomam posse hoje em todo o Brasil, governadores que foram eleitos na última eleição, e também o presidente da República também toma posse. Qual é o olhar da igreja e as expectativas da igreja quanto aos novos governantes? Eu vou dizer da minha expectativa, porque igreja somos todos os batizados. E igreja é mais do que bispos, padres. Igreja é todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então, eu desejo aos novos governantes, mas não só aos governantes do executivo, também do judiciário. Nós às vezes não prestamos atenção suficiente ao legislativo, quero dizer. O legislativo ele é muito importante, e o legislativo a nível federal tomou conta do poder. Há necessidade de novo o legislativo tomar o seu lugar. Eu espero, eu desejo que o executivo esteja com os olhos voltados para os pobres. Eu desejo que o executivo tenha a sensibilidade de buscar unir o país, não uma união no sentido de estarmos politicamente divididos, mas também uma união no sentido social. Nós temos hoje um desnível social no Brasil que não tínhamos alguns anos atrás. E depois eu desejo também que o executivo, como o legislativo, se baseie na justiça para governar. Aquilo que é justo, aquilo que é devido, aquilo que a Constituição prevê. E especialmente no legislativo, deixarem de lado os interesses pessoais e grupais. Isso tem dirigido nos últimos tempos o nosso legislativo. Eu sou bastante crítico em relação ao legislativo que temos e desejamos que o legislativo, o executivo, como também o judiciário, tenham harmonia entre si. Nós não podemos pensar na democracia sem uma desarmonia entre os três poderes. Os três poderes, eles são muito importantes para a democracia,
e são importantes para o Brasil. Que todos eles sejam abençoados por Deus, todas elas sejam abençoadas por Deus, e que nós tenhamos sempre um senso crítico em relação a todos os governos, seja do executivo, seja do legislativo, seja do judiciário. Crítico no sentido de pensar o bem. Críticos no sentido de pensarmos sempre a razão de ser da própria democracia. Críticos no sentido de querermos bem ao Brasil, à nossa sociedade. Ô Leonardo, e a igreja hoje, temos missa às 7h30 na nossa catedral, como será a programação dessa semana? Como aos domingos, sendo hoje domingo, a programação ficou igual, 7h30, a celebração, 10 horas e 18 horas. E a semana começa com muito trabalho? Eu viajo hoje à tarde para um retiro com irmãs, que eu já acompanho há mais de 10 anos, sempre no início do ano, e volto no dia 9 de madrugada, estou de volta, porque nós temos neste ano aqui em Manaus um encontro de seminaristas que virão como missionários, e são 280 seminaristas do Brasil inteiro que visitarão as nossas comunidades do interior, mas também as nossas comunidades aqui de Manaus, especialmente as da periferia. E eu gostaria de estar aqui. Virão também 3 bispos e alguns reitores de seminário. A nossa homilia de hoje. A nossa homilia de hoje, como é a festa da Mãe de Deus, da Igreja Católica, a Mãe da Igreja, se retoma o texto do Evangelho de Lucas, da visita dos pastores ao menino Jesus. Então vamos ouvir esta mensagem que nos traz neste primeiro dia do ano aqui, na Rádio Difusora, no Jornal Especial de domingo, do nosso cardeal arcebispo Dom Leonardo Steiner. Encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado numa manjedoura. Solenidade de Maria, Mãe de Deus. Dentro da oitava do Natal, a igreja celebra jubilosamente a Maria. Com Maria, Mãe de Deus, a Mãe de Jesus e, por extensão, nossa Mãe, a Mãe do Príncipe da Paz Universal, temos o início de um novo ano civil. Com o novo ano, temos a alegria de celebrar a graça do mistério do tempo, da existência humana e de toda a criação. A solenidade da Mãe de Deus, Mãe da Igreja, o Evangelho nos apresenta a visita dos pastores a Jesus. O texto sagrado a nos recordar a razão, a verdade da nossa fé, ao louvarmos a Maria como a Mãe de Deus, Mãe da Igreja em nós. O anúncio do anjo do Senhor: hoje nasceu para vós um Salvador. O anúncio exige dos pastores uma dupla resposta, que o sinal seja verificado e o seu significado aceito. Os pastores caminham pressurosos e encontram tudo como for anunciado pelo anjo, Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Depois de terem aceito o anúncio e terem encontrado o menino e sua mãe, irrompem em louvores e ação de graças. Um verdadeiro anúncio a todos. A boa nova do nascer de Deus, cheio de mistério, é proclamado a todos quantos os encontram, e são os primeiros evangelizadores, os pastores. A tradição cristã vê nesses pastores a figura dos pobres da terra que vivem à margem da segurança e dos benesses do Estado, da sociedade e da religião, uma gente fora da lei envolvida muitas vezes em brigas internas por causa de furtos e outras desavenças comuns nesse gênero de vida. Mas não podemos esquecer, principalmente, que esses pastores estão ligados a Belém, a cidade da origem do menino Davi, pequeno pastor, escolhido para ser o grande rei, um segundo fundador do povo eleito, imagem do futuro Messias. Devemos também recordar a Abraão e demais patriarcas humildes e simples pastores que também souberam dar sua resposta de fé à visita do chamado do Senhor. Quem é o centro do anúncio? Quem é recordado, anunciado? Aquele que recebe o nome de Jesus. Mas ali, no mistério revelativo da encarnação de Deus, está Maria, a Mãe de Deus, que é em Jesus a nossa Mãe, a Mãe da Igreja. Não fosse ela a Mãe de Deus, não a teríamos como mãe e não a celebraríamos como Mãe da Igreja. Na beleza, singeleza do mistério do Natal, temos diante de nossos olhos a presença de Deus em nossa humanidade. Jesus é a única pessoa portadora de duas naturezas, a divina e humana,
que sem se confundir encontram-se profunda e intimamente unidas. Assim, Maria não é simplesmente a mãe do varão Jesus, mas também de Deus homem, do Verbo encarnado, ou como diz Isabel na saudação, a mãe do meu Senhor. Ela é a Theotokos, ela é a verdadeira genitora de Deus. Com esse título nós a invocamos e saudamos. Assim, cada Ave Maria que rezamos sempre a saudamos como a cheia de graça, mas a invocamos como Santa Maria, Mãe de Deus. Quantas vezes não rezamos a Ave Maria? Quantas vezes não pronunciamos, invocamos, louvamos a Mãe de Deus e não nos damos conta de tudo que envolve a saudação, a invocação Santa Maria, Mãe de Deus. E ao invocarmos, ao rogarmos, dizemos, rogai por nós, pecadores. São Francisco rezava dizendo, salve Senhora Santa, Rainha, Senhora Genitora de Deus, que és virgem feita a Igreja. Salve Maria, Mãe da Igreja e Mãe nossa. Era-nos foi dada por Jesus como mãe no alto da cruz. Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Mas deveríamos dizer que Nossa Senhora chegou à plenitude de sua maternidade, participando das dores e sofrimentos do Filho no Calvário. A maternidade de Maria, iniciada com a saudação do anjo, com a anunciação, agora chega à sua plenitude ao se tornar verdadeiramente mãe, mãe de Jesus, de João e de todos nós. Mãe da Igreja, Mãe nossa. A segunda leitura de hoje de São Paulo aos Gálatas nos diz que somos filhos no Filho, pois quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. O Filho de Deus, o Filho de Maria, foi gestado em nossa humanidade. Nesse processo gestativo, Jesus vai comungando com todas as consequências e reveses da condição humana decadente, mas também nós vamos participando da dignidade divina. Paulo insiste que o Filho de Deus é homem como todo e qualquer homem, homem inteiramente humano e por isso plenamente inserido naquele estado de maldição da lei, no qual e pelo qual se tornou maldito a ponto de ser suspenso no madeiro. Ao proclamarmos a fé de filhos no único Pai, afirmamos que todos somos verdadeiramente irmãos. Se somos filhos no Filho, somos todos irmãos no irmão. Não podemos admitir, então, discriminações sociais, religiosas, econômicas e políticas, e nós vivemos em discriminações, especialmente políticas e sociais. No Filho de Maria somos todos pertencentes à mesma filiação. Ao celebrarmos a Mãe de Deus e nossa, celebramos o Dia Mundial da Paz. Papa Francisco nos enviou uma mensagem provocativa: ninguém pode salvar-se sozinho. Juntos recomecemos a partir de Covid-19 para traçar sendas da paz. Ninguém pode salvar-se sozinho. Na fraternidade e na solidariedade construímos a paz, garantimos a justiça, superamos os acontecimentos mais dolorosos. De fato, as respostas mais eficazes à pandemia foram aquelas que vieram dos grupos sociais, instituições públicas e privadas, organizações internacionais, unidos para responder ao desafio, deixando de lado os interesses particulares. Quanta solidariedade tivemos nas nossas comunidades. Só a paz que nasce de um amor fraterno e desinteressado nos pode ajudar a superar as crises pessoais, sociais e mundiais. Todos precisamos uns dos outros. O nosso maior tesouro, ainda que o mais frágil, não é a fraternidade humana fundada na filiação divina comum? É verdade, ninguém pode salvar-se sozinho. Uma fraternidade na busca da paz. Ao acompanharmos as notícias, percebemos quantas guerras, quanta violência, quanta agressão. Etiópia, Peru, Síria, Mianmar, Somália, Congo, Moçambique, Niger, Burkina Faso, Mali, Iêmen, Haiti. Violência crescente nas nossas cidades e no interior. A paz tão desejada, buscada, vilipendiada, esquecida, agredida. Nos conflitos e na paz, a necessidade de escuta e de diálogo. Sem escuta e diálogo, não se chega à paz. A incapacidade de escuta leva a desequilíbrios, a injustiças, a pobreza e marginalização, que acaba em mal-estar, conflitos gerando violência
e também guerra. O fechamento em ideologia individualista, segregacionista, com olhos e ouvidos fechados, destrói a fraternidade, vive-se em clima de individualismo, de violência e agressão. Paz nasce da fraternidade. O contrário, a intoxicação individualista e idolátrica mina a justiça, a concórdia e a paz. A paz minada pela desfraternidade. Juntos, promovemos relações que possibilitam o caminho da fraternidade. A paz nasce da fraternidade, do sermos todos irmãos e irmãs. Por que então nos matarmos, nos agredirmos? Paz que é o cuidado uns pelos outros, uns com os outros. O cuidado de irmãos e irmãs desperta o espírito do bem-querer. Existem tensões, é verdade, incompreensões, diferenças e até às vezes agressões. Mas o ser irmã, o ser irmão, refaz os laços, reconduz ao amor gerativo. Nada que não possa aproximar, perdoar, amar. Ninguém pode salvar-se sozinho. Juntos, nas sendas da paz. Juntos encontrar o caminho da paz e na busca da paz a necessidade de justiça e perdão, nos dizia São João Paulo II. A verdadeira paz é fruto da justiça, mas será o perdão a curar as feridas e a restabelecer em profundidade as relações humanas fragmentadas, danificadas, rompidas. O perdão e a justiça estabelecem relações profundas e fecundas, pois não acontece na solidão, sempre no encontro. No dia da paz, a primeira leitura nos ensina a bênção da paz. Quantas vezes invocamos esta bênção? São Francisco tomou esse texto de Números para dar a sua bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele vos dê a sua proteção, o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu olhar e vos conceda a sua graça. Ele nos perdoe, Ele nos conceda misericórdia. O Senhor volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Que o Senhor levante seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Levantar o rosto significa acolher. Que o Senhor nos acolha. Ele não desvia o seu rosto de nós. Essa é a vontade paterna de Deus de acolher-nos, que nós nos voltemos para Ele como filhas e filhos, e Ele sempre nos acolherá. Ao celebrarmos o Dia Mundial da Paz na solenidade da Mãe de Deus e da Igreja, peçamos a ela a graça de percorrermos os caminhos da paz. Ela que soube recolher em seu coração os mistérios não compreendidos de Deus, ela que gerou o príncipe da paz, ela que nos conduz sempre ao encontro de Jesus, nos ajude a perseverar na fraternidade que conduz à paz. O anúncio da paz que ouvimos na noite de Natal é uma missão que cada um de nós recebeu de quem? Do Deus criança, do Deus amor, do Deus humanado. Ninguém pode salvar-se sozinho. O Senhor nos abençoe, nos guarde e nos conceda a sua paz. Que Deus nos abençoe sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abençoado ano de 2023. Eu faço, Paulo, se você me permite, também em nome dos nossos bispos auxiliares, Dom José e Dom Tadeu, e dos nossos queridos bispos eméritos, Dom Luiz e Dom Mário Pascoaloto. Mas também desejo fazer em nome de todos os nossos padres, diáconos, as nossas lideranças das nossas comunidades, aqueles que exercem tão diversos ministérios na nossa igreja. Que Deus abençoe a todos e nos conceda um ano de paz. Leonardo, uma boa viagem para o senhor e vá em segurança e volte o quanto antes. Muito obrigado, um bom dia, um bom domingo. Intervalo comercial. 96,9 Difusora FM. ZYC 246, Rádio Difusora FM 96,9 MHz, Manaus, Amazonas. 96,9 Difusora FM. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
10h04. Receba a visita aqui do Alex Ferreira, que está de plantão lá na nossa Band News. E. É de preto, né? Botou o dedo na água. Tá bom. E estamos às 7h04 em Manaus. A polícia de Nova York, o Hamilton Cabral, está na nossa sonoplastia. Ele que nos garante a melhor qualidade de som. A polícia de Nova York atirou contra um homem que feriu 3 policiais com ataques de facão durante a virada de ano na Times Square. Lugar bonito esse. Principal avenida de Nova York. A ocorrência gerou uma situação caótica na rua que esperava pela famosa descida da bola lá em Nova York. A polícia explicou que o homem, sem ser provocado, atacou primeiro um policial isoladamente e depois outros 2. 2 foram feridos mais gravemente, tendo cortes fundos na pele. Além dessa lesão, um deles havia se formado na academia de polícia na sexta-feira e em seu primeiro dia de trabalho sofreu uma fratura no crânio. Todos os policiais estão em condição estável no hospital, disse o comissário Kishantan Sewell, da polícia de Nova York. 7h05 em Manaus. E Hamilton Cabral, teremos muitos feriados neste ano, hein? Muitos feriados. Eu adoro um feriado. Também muitas extras, é verdade. Aguarde. Após um 2022 de folgas escassas, o ano de 2023 terá muitas oportunidades de descanso, com as datas comemorativas caindo em dias úteis. A lista leva em consideração datas oficiais nacionais e pontos facultativos em que a folga é opcional, como o Carnaval e a véspera de Natal. Ela não considera feriados municipais ou estaduais, que podem ampliar ainda mais as possibilidades de folga. 4 datas comemorativas vão cair em uma quinta-feira, possibilitando a emenda com a sexta-feira, ou seja, aqueles feriados prolongados que o brasileiro adora. 2 datas cairão em uma sexta-feira e 3 cairão em uma segunda-feira. Em 2022, boa parte dos feriados caiu no fim de semana ou na quarta-feira, limitando as folgas e as possibilidades de emenda. Vamos ver esse calendário de feriados e pontos facultativos, meu caro Hamilton. 1º de janeiro, hoje, domingo, confraternização universal, é feriado nacional. 20 de fevereiro, segunda-feira, carnaval, ponto facultativo. 21 de fevereiro, terça-feira, carnaval, também ponto facultativo. 22 de fevereiro, quarta-feira, é a quarta-feira de cinzas, ponto facultativo, até 14 horas. Até às 14 horas. 7 de abril, cai uma sexta-feira, Paixão de Cristo, feriado nacional. 9 de abril, domingo, Páscoa, feriado nacional. 21 de abril, sexta-feira. Tiradentes, feriado nacional. 1º de maio, segunda-feira, Dia do Trabalhador, que é feriado nacional. 8 de junho, cai numa quinta-feira. Independência do Brasil, feriado nacional. 12 de outubro, também numa quinta-feira. Nossa Senhora Aparecida, feriado nacional. 28 de outubro, cai num sábado. E Dia do Servidor Público também, dia 2 de novembro, quinta-feira. 2 de novembro, quinta-feira, finados, feriado nacional. 15 de novembro, quarta-feira, proclamação da República, feriado nacional. E 25 de dezembro, segunda-feira, Natal, feriado nacional. Natal vai proporcionar um feriado prolongado já nesse ano. Esse não, porque o Natal caiu no domingo, num domingo, não é? E ontem também, a passagem de ano também acontecendo num domingo e no sábado para domingo. E hoje, domingo, já é o 1º dia do ano. O ano que vem, aí é prolongado, que vai cair numa segunda-feira. O Hamilton tá no pé e no outro, não vê a hora de chegar já o final de ano. Hamilton é avexado. Hoje, 1º de janeiro, Hamilton Cabral e ouvintes do Jornal Especial, pouco antes desta data, pessoas em todo o mundo comemoravam o Ano Novo com fogos de artifício, comemoram com fogos de artifício, abraços e brindes. Mas você se perguntou por que 1º de janeiro é o dia que marca o começo do ano? Vamos então lá. Tudo se deve aos festivais pagãos romanos
e ao calendário que o imperador Júlio César introduziu há 2000 anos. Mas também é preciso dar crédito a um papa chamado Gregório XIII. Para os antigos romanos, janeiro era importante porque era o mês consagrado ao deus Janus, daí vem Enaurius, que significa janeiro em latim. Na mitologia romana, Janus é o deus de duas faces, dos começos e dos fins das transições. No século XVI, o Papa Gregório XIII introduziu o calendário gregoriano e o 1º de janeiro foi restabelecido como ano novo dos países católicos. No entanto, a Inglaterra, que havia se rebelado contra a autoridade do Papa e professava a religião protestante, continuou a celebrar a passagem do ano no dia 25 de março até o ano 1752. Naquele ano, um ato do parlamento alinhou os britânicos com o resto da Europa. Hoje, a maioria dos países é governada pelo calendário gregoriano e é por isso que os fogos de artifício tomam o céu no dia 1º de janeiro de cada ano. E tenho dito. 7h10 em Manaus, a expectativa era grande, Hamilton Cabral. Você jogou na loteria, né, Hamilton? Na Mega Sena, na Mega da Virada. A expectativa era enorme para esse sorteio realizado ontem à noite. E 5 apostas ganharam o prêmio da Mega Sena da Virada. As dezenas foram sorteadas ontem à noite lá em São Paulo. O prêmio era de R$549.969.966,29, o maior da história. Atenção para as dezenas sorteadas que foram 04 e 05, juntinhas. 10, 34, outras juntas, 58 e 59. Vamos repeti-las. Dezenas da Mega da Virada: 04, 05, 10, 34, 58. Vamos fechar o jogo, 59. E as apostas vencedoras são das cidades de Florestal, em Minas Gerais, Arroio do Sal, no Rio Grande do Sul, Santos, São Paulo, São José da Bela Vista, São Paulo. Além disso, um vencedor fez a aposta pela internet, canal eletrônico. Cada ganhador vai receber essa quantia pequena de R$108.393.993,26. Segundo a Caixa Econômica Federal, 2.485 apostadores acertaram a quina e cada um vai receber R$45.438,78. E por fim, meu caro Hamilton, 183.921 apostas, 183.921 apostas fizeram a quadra. Cada uma vai receber esse prêmio bonito de R$877,04. Vamos repetir as dezenas sorteadas ontem à noite na Mega da Virada: 04, 05, 10, 34, 58 e 59. 7h13 em Manaus. Já vamos interagir com os nossos ouvintes, a todos vocês que estão nos acompanhando. Um bom dia, um bom 1º de janeiro, um ano cheio de muitas realizações, com muita saúde, muita paz a todos. Eu mandar um grande abraço aqui para o meu querido amigo empresário Adelson Pinheiro. Oi, Adelson, um bom dia para ti. Bons negócios deste ano para você aí, na nossa S. Pinheiro, e a dona Sigrid também, para esse casal querido, o empresário Adelson Pinheiro e dona Sigrid. Um bom dia e muitas bênçãos deste ano que começa, assim como a minha querida Margot, que é funcionária padrão da S. Pinheiro. Bom dia também para o Elias Emanuel e a dona Melissa. E um bom programa para vocês, um bom ano também, e muitas realizações e aumento de faturamento, naturalmente. O Manuel Viana e a dona Angetrina, aqui na Getúlio Vargas, bom dia para eles. O Miro e o Melo, que são taxistas,
sempre ficam aqui na Eduardo Ribeiro. Hoje não tem feira do artesanato, a feira funcionou no sábado, né? Nas proximidades da nossa igreja matriz, e hoje não tem feira do artesanato. A Eduardo Ribeiro está livre para o trânsito. Deixa eu ver quem mais aqui que está acompanhando a gente. Livanda, bom dia para ti, saúde para você. Ela que é sargento da Polícia Militar. Jerusa Santos, um bom ano para ti também. E o Nicolau Libório, que está curtindo férias. Julinho, bom dia para ti, Júlio. O Júlio, que é Relações Públicas lá do Bradesco, e que está também todos os dias ouvindo o Jornal da Manhã. Quero mandar um bom dia para os nossos correspondentes, o Valdino Castro, lá na Urucará FM, o José Alberto Zegdeg, que está lá em Manacapuru, o J. Rai, que está aqui mais próximo em Iranduba. Bom dia também para o Major Afrânio, a dona Gui e a Cristina. Oi, Cristina, bom dia para ti. Deixa eu ver quem mais aqui. Oi, Jander, meu compadre Jander Nobre, dona Suelen e o Benjamin, bom dia para eles. Doutora Andréa, já retornando hoje para Brasília, bom dia para ti, Andréa, a Andresa, a Adriana, a Débora, e bom dia para todos vocês que estão nos acompanhando. Deixa eu ver quem mais. Doutor Raimundo Silva, que está em Itacoatiara, ligou ontem. Doutor Raimundo Silva, bom dia para o senhor e a dona Metista. Deixa eu ver aqui quem mais que está acompanhando a gente. Dona Juscelina Prijo, bom dia para a senhora e a dona Adriana, também que estão acompanhando o jornal. Janete Castro Amorim, lá em São José do Mipibu, no Rio Grande do Norte, bom dia para você, Janete. Saúde e paz para você nesse ano que começa. É isso aí. Um bom dia também para os nossos ouvintes que estão lá em Manacapuru, o professor Conde, que é secretário de Educação do município, bom dia para ele, e também para a dona Ângela, lá no Canto do Roxinho. A todos os nossos agradecimentos pela audiência e um ano de muito sucesso a todos, com muita saúde. E agora vamos aos aniversariantes de hoje, o meu caro Hamilton Cabral. Vamos separar aí o nosso tapete vermelho e vamos lá. Quero mandar um abraço, não, daqui a pouco, Hamilton, te acalma. Vamos terminar, a gente está muito agoniado, mas vamos lá. Eu quero mandar um bom dia a todos vocês que aniversariam hoje. Se que não contactaram com a gente, sintam-se abraçados e homenageados por nós.